Bom, um outro problema que nós vamos abordar agora é a questão dos idiomas. Num tratado bilateral, né, onde tem só dois estados, me parece que a solução é mais fácil. Mas para isso, eu preciso explicar para você que existe um original do tratado. Aquela via do tratado física que é assinada na presença dos chefes de Estado e que são arquivadas posteriormente. Né? O tratado é um ato solene, nós já falamos sobre isso, é um documento escrito, então ele foi assinado. Então, como ele foi assinado por alguém, então assim, o original tem que ficar com alguém. Né? Esse original é chamado de instrumento. E aí entra a figura do depositário do instrumento, ou seja, o Estado que fica com o original. Por que isso é tão importante? Saber quem está com o original. Porque em caso de conflito, em caso de dúvidas acerca da interpretação do tratado, que eu vou falar lá adiante, o original tem que ser trazido para o tribunal fazer a interpretação. Ou seja, o depositário do instrumento fica com o original, assim como o depositário do instrumento também fica com os termos de ratificação de cada estado, que eu vou falar sobre isso lá adiante. Mas assim, a função então do depositário do instrumento é guardar o original e guardar também os termos de ratificação e comunicar aos demais membros quando é que o tratado foi ratificado. Ora, se são só dois estados, é mais fácil, né? Tudo se resolve com mais facilidade. Mas se um tratado é firmado entre o Brasil e a China, por exemplo, deve você imaginar que não é fácil você chegar a uma conclusão de que idioma redigir esse tratado. Nós falamos o português, né? É uma língua derivada do latim, uma língua latina, enquanto do outro lado você tem os chineses falando mandarim, né? Que é uma língua muito mais baseada em símbolos do que necessariamente em letras. Né? Então, como fazer para a gente poder saber que eu estou falando em asa? Está escrito asa. Como é que eu estou falando sobre asa? Asa de avião? Asa de galinha? Asa de quê? Né? Então, assim, para traduzir exatamente o que diz, para chegar a essa conclusão. Então, nós precisamos pensar em que idioma vamos redigir esse tratado. Ora, se o tratado é bilateral, a situação fica mais fácil, porque você tem aqui 4 opções. Lavrar numa única versão autêntica, ou seja, só em inglês, e aí o depositário fica só com essa via. Lavrar em 2 seções autênticas de igual valor, vamos lavrar em inglês e em espanhol, levando-se em consideração que agora o depositário do instrumento tem 2 instrumentos, né, para ele guardar. Lavrado em mais de 2 versões, todas autênticas e de igual valor, ou seja, 3 idiomas, inglês, português e mandarim, e aí o depositário fica com os 3, ou lavrado em 2 ou mais versões autênticas, mas com privilégio assegurado a uma única, para efeito de interpretação. Geralmente o que acontece, né? Nós lavramos em 3 vias, né? Redigido em 3 idiomas, primeiro em português, segundo em mandarim e terceiro em inglês. E damos, né, privilégio de interpretação apenas para a versão escrita em inglês. E aí elegemos ali um depositário. Né? Então, é por isso que nós chegamos à conclusão que se você quer um emprego no Itamaraty ou nos Ministérios das Relações Exteriores, você terá que falar inglês, porque senão não vai rolar. Mas quando o tratado é coletivo, a história muda de figura, porque são vários países. Imagina a ONU, né? Quantas versões nós teríamos que fazer? Então a gente faz o quê? A gente elege um único idioma. Geralmente, com votação, 2/3 dos votos ganha, né? Para saber qual é o idioma que vai redigir o original. E redige, todo mundo assina e remete o original para o depositário, que o guarda e o apresenta em caso de disputa jurídica entre os países membros.